Boa tarde, irmãos. É um prazer estar com vocês. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Vanilza e hoje nós vamos conversar um pouco com vocês a respeito de frequência, que é um assunto bastante mencionado aqui na casa. Daí nós fazemos um intervalo e na sequência o professor Raul fala com vocês sobre sintonia, dando continuidade, né? A sintonia é uma continuidade do tema de frequência, tá? Então vamos começar. Então, a nossa pauta de hoje sobre frequência, vamos abordar um pouquinho de átomo. Tem coisas que a gente vai colocar aqui e várias pessoas já conhecem, mas tem outras que não conhecem. Então, por isso, nós precisamos fazer um balizamento de todos, um alinhamento inicial, para que na sequência a gente possa construir o conhecimento sobre frequência versus a doutrina espírita, ok? Então vamos falar um pouquinho de átomo, um pouquinho de energia, um pouquinho da frequência propriamente dita e depois nós entramos na visão espírita sobre frequência. E a segunda palestra, né, vai ser sobre sintonia, então, tá? Essa frase, toda matéria é formada por átomos, quer seja animal, vegetal, mineral, nós já ouvimos muito. Desde os primeiros anos da escola, a gente ouve isso. Para entendermos essa frase, nós precisamos entender o que é matéria e o que é átomo. A matéria, a gente coloca como algo palpável, concreto e que ocupa espaço. Só que esta é uma visão do polissistema material. Esta frase aqui, ela está voltada para o polissistema material. É aquilo que nós conhecemos durante essa reencarnação. E o que é átomo? Átomo é uma palavra grega que significa indivisível. Há cerca de uns 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, um filósofo chamado Demócrito começou a fazer estudos sobre a subdivisão da matéria. E nesse estudo, ele foi cada vez mais dividindo mais a matéria. E ele chegou à conclusão, à concepção filosófica, melhor dizendo, de que existiria uma pequeníssima parte da matéria que seria indivisível. E a essa pequeníssima parte da matéria indivisível é que ele chamou de átomo, ok? Então, toda matéria, ou seja, tudo aquilo que nós consideramos como matéria aqui no polissistema material, é formada por átomos. Seja ela animal, vegetal ou mineral. Toda matéria... Opa, de novo. Pronto. Agora sim. Kardec, no Livro dos Espíritos, capítulo 2, da primeira parte, ele já coloca que existem 3 elementos gerais do universo. Quais seriam esses elementos gerais do universo? Seria Deus, Espírito e elemento cósmico universal. Esse elemento cósmico universal, Kardec considera como a unidade básica da matéria. Ou seja, está muito alinhado ao conceito de átomo concebido por Demócrito no século V a.C. Quando Kardec coloca que existem esses 3 elementos aqui, Deus, Espírito e elemento cósmico universal, o que ele quer dizer é que as essências desses 3 elementos, elas são totalmente diferentes. A essência de Deus é uma, a essência do Espírito é outra, e a essência do elemento cósmico universal que constitui a matéria é outra. Isso também quer dizer que esses 3 elementos não podem se transformar em outro. O que a gente quer dizer com isso? Nós queremos dizer que Deus nunca poderá ser nem espírito nem matéria.
Espírito nunca poderá ser Deus e nem matéria. E elemento cósmico universal, que é a matéria, nunca poderá ser nem Deus nem Espírito. Ou seja, são essências diferentes. E nós, apesar da evolução que exista aí no Espírito, o Espírito nunca chegará a ser Deus. Uma questão que é sempre muito levantada nos grupos de exercício mediúnico é a questão de Jesus. Jesus, nós falamos na casa, que é uma referência para nós. Por que que ele é uma referência? Justamente porque ele é um espírito, e um espírito muito evoluído. Então, nós podemos alcançar um dia, né, o conhecimento que ele demonstrou ter já há 2000 anos atrás. E nesse sentido, hoje, ele já está muito mais evoluído do que estava há 2000 anos atrás. Mas, de qualquer forma, é uma referência para nós. Jesus Cristo é o nosso irmão. Então, ele pode ser considerado uma referência porque ele tem a mesma essência que todos nós. Diferentemente de Deus, que é o nosso Criador, o Pai de todos nós, que criou todas as coisas, tá? Então, o átomo de Demócrito, ele se assemelha ao elemento cósmico universal de Kardec. Observem que nós não estamos falando ainda do átomo da ciência. Porém, a ciência ainda não alcançou o elemento cósmico universal. Então, aí nós temos um problema de nomenclatura também. Então, até mais da metade do século XIX, em torno lá de 1880, ainda o átomo, que é aquele átomo da ciência, né? Que a ciência no século XIX encontrou alguma coisa que ela chamou de átomo. E como os estudos na época indicavam que aquela seria a parte indivisível da matéria, a ciência nomeou aquilo que foi descoberto de átomo, mas que não é o átomo de Demócrito, nem o elemento cósmico universal. Então, naquela época, se considerava que o átomo seria a menor porção em que se poderia dividir a matéria, ou seja, seria a parte indivisível da matéria. Isso até 1880. Porém, depois disso, ainda no século XIX, descobriu-se que existiam prótons, elétrons dentro do átomo. Portanto, aquilo que a ciência nomeou de átomo não era a parte indivisível da matéria, porque existem partículas ainda dentro do átomo. Só que aí não tem mais como reverter o termo que já foi adotado. Então, nós continuaremos utilizando o termo átomo na ciência. Então, hoje, a ciência mudou a conceituação de átomo. Se antes era a menor porção em que se poderia dividir a matéria, que sabemos que está incorreto, hoje se diz que átomo é a menor partícula que ainda caracteriza um elemento químico. Então, o átomo não é mais a parte indivisível da matéria. E no início do século XX, Einstein, fazendo as suas pesquisas, ele anunciou que a matéria é uma forma de energia. Isso é uma revolução no mundo científico, gente. Então, até então, se tinha aquela ideia de matéria e energia em oposição. A partir de Einstein, nós não podemos mais dizer que elas são opostas. Por que que não? Porque com Einstein a gente passou a entender que matéria é energia vibrando em baixa frequência. Então, matéria é energia.
E aí, para a gente, vem mais um ponto a ser levantado aqui na Casa Espírita. É aquela perguntinha tradicional. Quem é Deus? Ah, Deus é um tipo de energia. Vocês lembram dos 3 elementos gerais do universo colocado nos slides anteriores? Deus, Espírito e elemento cósmico universal? Se o elemento cósmico universal, que é matéria, é também energia, eu não posso mais dizer que Deus é energia. Porque se eu disser que Deus é energia, eu estou dizendo que Deus é matéria. Ok? Então, nos grupos de exercício mediúnico, vocês são responsáveis aí por disseminar essa informação. Alguma dúvida até aqui, gente? O código básico do universo que tem se falado tem a ver com aquele ECU, elemento cósmico universal. Na verdade, o código básico do universo, ele é como é que nós vamos dizer? São as leis que regem todo esse universo. O elemento cósmico universal, ele é alguma coisa que a ciência não conseguiu mensurar, que vai trabalhar toda a matéria existente. Então, nós não podemos dizer que o elemento cósmico universal é o código básico do universo. Tá? Então, hoje, a gente já sabe que dentro do átomo existem uma infinidade de partículas. Nós temos dentro do átomo, dentro do núcleo atômico, a gente tem os prótons, os nêutrons. Na eletrosfera, ao redor do núcleo, nós temos os elétrons. Nós temos dentro de cada próton quarks, 3 quarks e 3 gluons. E tem uma série de outras partículas ainda dentro do átomo. Então, voltando, né, só relembrando, não podemos mais dizer que o átomo é indivisível, né? Então, a nomenclatura dele não está correta, mas vai continuar dessa forma. Então, aqui a gente fala sobre o tamanho do átomo. Então, eu vou dar uma paradinha aqui no slide, a gente vai para o quadro rapidamente, só para a gente relembrar a parte de notação científica, para nós entendermos a ordem de grandeza desses números aí, tá? Quando a gente fala, então, de tamanho de átomo, como tem ali 10 a menos 10, tamanho do núcleo 10 a menos 14, do próton 10 a menos 15, do quark, do elétron como 10 a menos 18, quem não está habituado com esse tipo de grandeza tem dificuldades para entender o tamanho, a dimensão disso. Então, vamos começar por essa parte mais básica. Então, 10 elevada à primeira, o que significa? A gente repete o número 10 e como tem um expoente aqui, esse número 1 é a quantidade de zeros. Então, o 10 elevado à primeira é igual a 10. O 10 elevado à segunda repete o número 1 e temos mais 2 zeros, porque aqui tem 2, aqui também tem 2. 10 elevado à terceira, nós temos o número 1000. 10 elevado à sexta, que número que é, gente? 1 milhão. 10 elevado à nona, eu já não vou continuar aqui, só vai aumentando a quantidade de zeros e vocês já entenderam o princípio. Então, por exemplo, para alguns números, para alguns multiplicadores aqui, a gente associa uma letra, um sufixo, ou melhor, um prefixo, né? Que é aqui para 1000 a gente chama de quilo.
quilograma, né? Então, são 1000 gramas. 10 elevado à sexta, a gente coloca o mega. Na parte de informática, a gente usa bastante esse termo mega. 10 à nona, a gente tem o giga. O giga, também na parte de informática, a gente usa bastante. 10 a 12 é o tera. O tera normalmente é a capacidade que tem dentro dos nossos discos rígidos no nosso computador, né? Então aqui a gente está vendo os expoentes todos positivos, ou seja, são dimensões grandes. Ali no slide, quando a gente está falando de átomo, a gente tem que ver o que seriam esses expoentes negativos. Então, como é que seria isso? O 10 a menos 1, diferente daquele lá, você tem que pôr 0,1. Ou seja, o menos 1 significa o número de zeros na frente do 1. O 10 a menos 2 é 0,01. O 10 a menos 3, 0,001. O 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12, menos 15, 10 a menos 18. Então, vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, em 1 centímetro, a gente está falando de 0,01 do metro. Então, nós usamos o centi. Quando falamos em milímetros, nós usamos o M, milímetro. O 10 a menos 6 é o micro. 10 a menos 9 é o nano. 10 a menos 12 é o pico. 10 a menos 15 é o femto. E 10 a menos 18 é o ato. Então, vejam, gente, se a gente está usando, por exemplo, o 10 a menos 6, vejam o quão pequeno ele é. Seria 1000 vezes menor do que o mili. Então, o que é isso? Peguem 1 milímetro na régua de vocês e dividam 1000 vezes. Isso dá 1 micrômetro. 10 a menos 9, ao invés de 1000, pega 1 milímetro e divide por 1 milhão. 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão. Ok? Isso é para termos uma ideia de grandeza. Então, quando nós estamos falando do tamanho do átomo, que é 10 a menos 10, que é esse 10 a menos 10 aqui, vejam o quão pequeno ele é. São 10 zeros na frente do 1. 0, mais 9 zeros e o número 1, tá? Dentro do núcleo atômico, você pode apagar a luz, por favor? Dentro do núcleo, ou melhor, o núcleo atômico, ele é 10 a menos 14. 10 a menos 14 para 10 a menos 10, nós estamos falando de 10.000 vezes menor. O 10 a menos 15, o próton, que está dentro do núcleo, ele é 100.000 vezes menor que o átomo. O elétron, ele é aí 6 milhões, 100 milhões de vezes. O elétron é 100 milhões de vezes menor do que o tamanho do átomo. Então, se a gente colocar isso em proporção, nós veremos que dentro do átomo existem muitos espaços vazios.
E todas as coisas que a gente conhece aqui no polissistema material são formadas de átomos. Isso significa que todas essas coisas possuem espaços vazios. E daí, quanto menor é menos 10, menos 14, menor é a frequência também, mais baixa é a frequência da matéria. Ou não? Não tem a ver com isso. A gente já vai entrar na parte de frequência para você entender mais. É uma questão de vibração aí, tá? Então, só para aplicarmos os conhecimentos que a gente obteve, né, vamos para a prova, gente. Então, vejam, imaginem que cada bolinha dessa aqui é um átomo. A gente colocou 100 milhões, esse número é 100 milhões, certo? 100 milhões de átomos, um do ladinho do outro. Quanto dá isso em tamanho? Alguém arrisca? Quanto? Vai dar 1 milímetro ou 1 metro? Não, quase. Se for para representar isso aqui em notação científica, quanto é que é? Para a gente representar dessa forma aqui. 10 a oitava. Muito bem. Então, é 10 a oitava. Quanto é o tamanho de um átomo que a gente viu no slide anterior? 10 a menos 10. Como é que a gente faz essa conta? A gente repete a parte de baixo, o 10. 8 menos 10 é igual a 10 elevado a menos 2. 10 a menos 2 é, então, 1 centímetro. Então, se nós colocarmos 100 milhões de átomos, um do ladinho do outro, a gente vai ter o tamanho de 1 centímetro. E nós sabemos que dentro do átomo, porque os elétrons estão lá sempre em movimento, existe muita energia. Então, essa energia que está armazenada, ela pode ser liberada e nós podemos utilizá-la para diversas finalidades. Então, a parte de motores, a parte de locomoções, os eletroeletrônicos que nós temos nas nossas casas, né, que nós não sabemos mais viver sem eles, aplicações em medicina nuclear para a manutenção da vida, para fazer iluminação de cidades. Então, existe uma série de aplicações para essa energia que existe dentro do átomo. E como a gente está falando em energia, o que é energia? O que vocês entendem por energia? Desde o começo eu estou aqui falando em energia. E o que vocês estão entendendo sobre energia? Uma força. Como? Não, não é bem uma condensação. Matéria condensada. É matéria condensada? Matéria e energia vibrando em baixa frequência, né? Então vamos lá. É uma palavra que vem do grego e significa força, potência, atividade, capacidade de realizar trabalho. Na verdade, esses conceitos aí são os conceitos tradicionais de energia. E nós sabemos que a própria ciência, ela não consegue definir exatamente o que é energia. Então, ela nos dá algumas diretrizes do que vem a ser energia. E eu particularmente gosto mais dessa conceituação sobre capacidade de realizar trabalho. Então, alguma coisa que possui energia é alguma coisa que possui uma capacidade de realizar alguma coisa, de fazer alguma coisa, de nós nos movermos, por exemplo, né? Então, isso seria a conceituação que não é exata da energia. E os elétrons que estão dentro
do átomo, vocês têm ideia de que a que velocidade eles giram em torno do núcleo atômico? Muito rápido, com certeza. Uma velocidade em média, né, de 960 quilômetros por segundo. A quanto voa um jato nosso? Por hora. 1.000 quilômetros por hora, aproximadamente 1.000, 1.200, 900, mas é em torno de quilômetros por hora. Aqui nós estamos falando de elétrons girando a velocidade de 960 quilômetros por segundo. Qual é a velocidade da luz? 300.000 quilômetros por segundo. Então, se nós aproximarmos esse número aqui para 1.000 quilômetros por segundo, a velocidade da luz seria 300 vezes maior do que a velocidade de um elétron girando em torno do núcleo. E aí eu coloquei esse ventilador aí, o que tem esse ventilador a ver com a história? É só para eu me lembrar de falar para vocês sobre isso. O Aldo vai ligar para a gente um ventilador. Eu queria que vocês observassem, tem alguns parados e tem um que está ligado ali bem em cima de vocês. O que acontece? Quando o ventilador está parado, a gente consegue enxergar as pás do ventilador. À medida que nós aumentamos a velocidade, nós não conseguimos mais perceber essas pás. Observem que aqui ele está girando a uma velocidade muito baixa, que não tem nada a ver com essas velocidades aqui de 1.000 quilômetros por segundo, certo? Que seriam muito mais elevadas. Então, se um ventilador, se tivesse uma velocidade um pouco maior, a gente já perceberia melhor. A gente consegue, com os nossos olhos, perceber como se fosse um sólido. Pode desligar, Aldo. Obrigada. Nós temos nos nossos olhos uma característica chamada persistência. Quando lá atrás iniciou-se o cinema, como é que se tinha a noção de movimento? Como é que se criava a noção de movimento? Se tiravam diversas fotos em sequência de alguma coisa e depois pegava-se esse filme onde tinham as diversas fotos e se arrastava a uma determinada velocidade e nos nossos olhos nós percebíamos que havia movimento. Então, graças a essa característica que todos nós temos nos nossos olhos, nós observamos um ventilador, podemos observar, né, se tivesse uma velocidade mais alta aí, como se ele fosse um sólido. E todas as coisas no mundo material, no polissistema material, que possuem átomos na sua essência, né, porque somos todos nós feitos de corpos biológicos e nós temos aí a matéria que é constituída de átomos, então possui elétrons girando aí em torno do núcleo atômico, cheios de espaços vazios e que a gente não consegue perceber esse movimento dentro da matéria graças a essa característica dos nossos olhos. Então é assim que nós enxergamos a matéria como uma matéria sólida. Então, esse slide é só para reafirmar o que a gente acabou de ver, né? Então, se a gente conseguisse ver, pegasse um lápis e conseguisse ver o movimento, a vibração que existe dentro dos átomos, nós veríamos um lápis como um grande formigueiro ou um enxame de átomos, né? Agora, a gente precisa imaginar um grãozinho de areia andando em cima de uma linha traçada no chão. Então, imaginem que essa linha aqui, ela tem 1 metro. E aqui a gente tem um grãozinho... Ai, espera aí que
Ele não está dando muito certo esse AVI aí. Vocês imaginem esse grãozinho de areia? Ai. Você consegue fazer aí? Não, é o anterior. Aí. Ó, imaginem que nós temos um grãozinho de areia que ele vai andando em cima de uma linha traçada no chão. Essa linha ela tem 1 metro e ele faz esse percurso em 1 segundo, ok? Ou seja, nós estamos colocando alguma coisa muito pequena para vocês começarem a entender essa ordem de grandeza. Agora vamos para o próximo. Então, se este grãozinho de areia, ao invés de andar numa linha reta, ele andar em uma linha sinuosa, o que vai acontecer com a distância percorrida? No slide anterior, nós estávamos vendo o grãozinho de areia andando assim na lateral. Agora a gente está olhando a cabecinha dele, olhando de cima, tá? Ele está fazendo esse percurso, é uma linha sinuosa. Então, o que vai acontecer com a distância percorrida se o tamanho aqui da linha é de 1 metro? Vai andar mais, exatamente. Ele anda mais, porque a linha é sinuosa. E o que acontece com a velocidade dele? Não, a velocidade dele aumenta. Ele tem que andar mais depressa porque ele precisa trabalhar essa linha sinuosa em 1 metro. E ele está andando mais. Então, agora se a gente substituir este grãozinho de areia por uma carga energética, vamos supor, um elétron. Quanto mais essa carga energética, esse elétron, se deslocar de um lado para o outro, como o nosso grãozinho de areia ali, o que vai acontecer? Maior é o trabalho, maior é a energia que está em jogo. Então, o nosso grãozinho de areia ali, ou o elétron, eles ficam cada vez mais fazendo esse movimento vibratório, indo para um lado e o outro. Então, se a gente imaginar esta carga indo rapidamente de um lado da linha para o outro, fazendo esse movimento de milhões, trilhões de vezes por segundo, a esse movimento a gente chama de vibração. Agora a coisa começa a ficar mais interessante. Então, observando aqui o nosso polissistema material, nós pensemos em pedras. A gente consegue ver as pedras? Sim, nós conseguimos ver. A gente consegue ver os gases? Depende. Alguns nós conseguimos, outros não. E o som? Nós podemos ver os sons? Não. Nós conseguimos ouvir os sons, mas nós não conseguimos ver os sons. Então, nós concluímos que os olhos percebem formas e cores, e os ouvidos percebem sons. E aí, então, deduzimos que os olhos e os ouvidos percebem faixas diferenciadas de frequência. Ou seja, os nossos olhos percebem coisas que vibram numa determinada faixa de frequências. Os nossos ouvidos percebem sons que vibram numa outra faixa de frequências. Então, aquilo que os nossos ouvidos percebem, os nossos olhos não veem e vice-versa. E o cheiro? O cheiro, nós temos sensores químicos. É diferente. Os olhos e os ouvidos são sensores frequenciais. O tato
são sensores de pressão. E o olfato e o paladar são sensores químicos. Então, é outro processo, tá? E o que é frequência, então? A gente falou que os olhos e os ouvidos percebem faixas diferenciadas de frequências. Frequências são vibrações. E o que são? O que é isso? Quantidade de vezes que um evento acontece em um intervalo de tempo. Isso aqui é muito importante, gente. Intervalo de tempo. Então, vejam, coloquei aqui alguns exemplos, né? Frequência de refeições que temos ao dia. 3 refeições, 2 refeições, 4 refeições, 5 refeições. Frequência de carros passando numa rua no período de 1 hora. Então, nós vamos lá para a janela da nossa rua, da janela da frente ali, ficamos olhando, contando quantos carros passam no período de 1 hora. Frequência de batimentos cardíacos por minuto. Frequência do sinal de uma emissora de rádio, que é por segundo. Então, é importante vocês observarem que aqui a gente tem, então, ao dia, 1 hora, minuto, segundo. Porque frequência é a quantidade de vezes que alguma coisa acontece no tempo. Então, agora vamos fazer uma aplicação desse conceito de frequência. Ali eu só repeti o conceito. Então, vamos pegar o meu diapasão aqui. Vocês conhecem um diapasão? Sabem para que serve? É um objeto metálico que serve para afinar instrumentos musicais. Vamos fazer assim. Quando a gente bate o diapasão, ele emite uma onda sonora. Uma onda sonora do tipo dessa aqui, que está representada aqui, com faixas azuis e brancas. O diapasão está aqui, ó. Quando eu mexo o diapasão, o que ele faz? Tem ar aqui em volta, certo? Então, quando ele se movimenta dessa forma, ele está aumentando a pressão do lado de cá, as moléculas vão ficar cada vez mais próximas umas das outras, porque ele está empurrando. E aqui, do lado de cá, as moléculas ficam cada vez mais afastadas umas das outras. Então, do lado que a pressão está maior, a gente chama zona de compressão, porque nós estamos comprimindo as moléculas de ar. E do lado de cá, que as moléculas estão mais afastadas, nós chamamos de zona de rarefação. E quando o diapasão está fazendo esse movimento, ele está gerando uma onda sonora. Então, esta onda sonora, ela é composta dessas partes azuis, que são as zonas de compressão, e as partes branquinhas aqui, que são as zonas de rarefação. Mas nós percebemos isso somente com os nossos ouvidos. Esse diapasão aqui, ele gera uma frequência de 440 Hz. A gente já vai ver o que é isso. Eu vou passar o diapasão para vocês fazerem o teste aí. Como é que gera essa onda? A gente pode bater aqui na nossa mão e rapidamente aproximar aqui do ouvido e a gente vai escutar um som. Este som está na frequência de 440 Hz, tá? Vocês podem começar por aqui? Esta onda sonora nós não conseguimos perceber com os nossos olhos. A gente percebe somente com os ouvidos. Mas podemos fazer um artifício para nós enxergarmos esta onda. Como é que a gente faz isso? Aqui a gente tem um microfone. O microfone, ele percebe essas oscilações dessa onda
sonora. Então ele transforma o som em sinal elétrico. Ele está ligado num equipamento chamado osciloscópio. Esse osciloscópio, ele vai nos permitir enxergar esta onda sonora. Então aqui a gente tem aquela mesma onda azul e branca que está aqui. Aqui a gente tem diversos controles para a gente conseguir colocar na telinha o que é necessário para a gente visualizar esse sinal. Então a crista é essa parte superior aqui, que é a zona de compressão, e o vale é a zona de rarefação. Então a parte de cima aqui é a parte azul e aqui é a parte branca daquela onda que nós vimos lá. Estão conseguindo perceber aí o som? Eu descobri tudo. Não? Me dá aqui. É bem facinho, mas é bem... Continua assim. É, exatamente. Você tem que bater aqui, ó, gente. Ó, dá para escutar muito. Ah, eu escutei agora que você me deixa ali. Passa de novo ali, então. Batendo o dedo, É, pode ser no dedo. Eu bato aqui que fica mais fácil. Não amortece muito, não? Não, mas melhor ainda. Frequência de 440 Hz. Então, agora vamos ver o que significa Hertz. Então, frequência, a fórmula da frequência é 1 sobre T. O que é esse T? O T é o tempo, que é esse tempo aqui. O que é esse tempo? É o tempo que um sinal leva para completar um ciclo completo, porque depois ele começa a se repetir. Então ele vai até o ponto positivo, vai até zero, vai até o negativo e volta a zero. Aqui ele começa a repetir. Então o tempo é esse tempo aqui. Então quando a gente está falando, por exemplo, da frequência da nossa rede elétrica, nós dizemos que essa frequência é de 60 Hz. 60 Hz. Vejam, Hertz significa quantidade de ciclos por segundo. Então, o sinal elétrico que circula na nossa rede, ele faz 60 ciclos completos em 1 segundo. E isso gera a frequência de 60 Hz. Então, se a gente quiser saber qual é o tempo, esse tempo aqui é quanto? 0,0166 segundos. Seria o quê? 16,6 milissegundos. Ou 1,66 centissegundos. Tá? Entenderam o que significa Hertz? Ciclos por segundo. Então, nós estamos fazendo uma vibração, temos uma vibração. Esta vibração, ela acontece, no caso aqui, 60 vezes em 1 segundo. Então, nós dizemos que é 60 Hz. O diapasão que está circulando aí, ele gera uma onda sonora de 440 Hz. Significa que ele está vibrando a uma frequência, ele está fazendo 440 ciclos completos em 1 segundo. E aqui a gente tem o espectro de frequências somente para vocês terem uma ideia de que as frequências são, as faixas frequenciais são organizadas até mesmo no nosso polissistema material. Né? Então vejam aqui, de 20 Hz,
20 Hz significa 20 ciclos por segundo. Até 20 kHz, é 20 mil ciclos por segundo. Nós temos a frequência da audição humana. Ou seja, os nossos ouvidos percebem tudo aquilo que vibra 20 vezes por segundo até 20 mil vezes por segundo. A faixa de transmissão AM das emissoras de rádio varia de 20 kHz, 20 mil ciclos por segundo, até 30 MHz, que é 30 milhões de vezes por segundo. Peraí. Vamos ver mais um só. Transmissão FM e TV. Varia de 30 milhões de vezes por segundo, 30 mega, até 300 megahertz. 300 milhões de vezes por segundo. Mas espera um pouquinho. A gente não ouve rádio AM, rádio FM, televisão? E como que a nossa faixa de audição é de 20 Hz até 20 kHz, que está fora dessas faixas aqui? Daí entra a sintonia do rádio e da televisão. Exatamente. E a sintonia a gente vai ver depois, mas o que interessa aqui é a gente entender que as emissoras de rádio, de TV, elas emitem o sinal numa frequência muito mais alta do que a frequência da nossa audição. Imagine se todas elas resolvessem emitir o sinal na frequência que nós conseguimos ouvir. Ia ser uma bagunça. Não existiria mais silêncio nesse mundo, certo? Então, elas emitem o sinal numa frequência muito mais elevada. Daí nós temos um equipamento de rádio, um equipamento de TV, que vai fazer o quê? Ele vai receber esse sinal que está numa frequência muito mais elevada, ele vai separar a frequência que ele já sabe qual é que seria da portadora e vai emitir para os alto-falantes somente a frequência do sinal de voz de alguém que está falando no rádio ou cantando e assim por diante. Então o rádio é que faz esse batimento frequencial e permite a nós ouvirmos o som que vem das emissoras de rádio e TV. Então, só a título de curiosidade mesmo, né? De 300 MHz a 3 GHz é a faixa de TV e telefones celulares, UHF. De 3 GB a 30 GHz, telefonia fixa sem fio e satélites. De 30 GHz a 300 GHz, satélites e radar e HF. De 100 GHz até 384 tera, que é 10 elevado a 12, a gente tem controle remoto infravermelho, que está abaixo da luz visível. E aqui, de 384 tera, 384 vezes 10 a 12, tem 12 zerinhos depois, até 769 tera, a gente tem a frequência da visão humana. Então, os nossos olhos percebem esta faixa frequencial. E os nossos ouvidos, aquela faixinha primeira lá, de 20 Hz. Tá? Você pode clicar no amarelinho? Isso, muito obrigada. Aqui, então, a gente resolveu abrir para mostrar para vocês como que é o espectro da luz visível. O infravermelho, ele está abaixo, a frequência está abaixo da luz visível. E o ultravioleta, ele está acima da luz visível. Então, quais são as frequências que fazem parte da luz visível? Do vermelho até o violeta. O vermelho
é a frequência mais baixa, de 384 a 482 terahertz. O laranja, de 482 a 503. Amarelo, na sequência, o verde, o azul, ciano e o violeta, que finaliza aqui em 769 terahertz. Então, os nossos olhos percebem coisas que vibram nesta frequência, que é muito grande. Você pode voltar. Na sequência aqui, né, de 769 tera até 10 elevado a 17, a gente tem o ultravioleta. De 10 a 17 a 10 a 19, a gente tem a frequência dos raios X. 10 a 19, 10 a 23, os raios gama. 10 a 23 a 10 a 32, nós temos os raios cósmicos e os fótons. Tá? Então, esse espectro frequencial aqui é só para vocês terem uma ideia de que, no caso da frequência de rádio, de TV, telefone celular, tudo isso é organizado. Ninguém pode resolver emitir um sinal numa frequência diferente, porque existem órgãos fiscalizadores. Mas aquilo que é natural, que é a frequência da luz visível, a frequência da audição, isso não muda, porque é o que está intrínseco a todos nós. E agora a gente chega na visão espírita sobre frequência. Bom, então nós sabemos, né, que os espíritos encarnados, que somos todos nós aqui, nós possuímos átomos nessa nossa constituição física do nosso corpo biológico, certo? Então, se nós possuímos átomos, então nós sabemos que os nossos corpos biológicos também vibram numa determinada faixa frequencial. Nós sabemos que opa, apertei errado aqui. O espírito, apesar de ter uma essência que não é conhecida nossa, como a gente falou lá atrás, dos 3 elementos gerais do universo, Deus, Espírito e Matéria. 3 essências diferentes. O Espírito, ele possui uma essência que nós encarnados não conhecemos. Nós não sabemos do que ele é feito, mas sabemos que ele não é feito de matéria. E sabemos que ele irradia campos de energia, frequência, que atuam sobre o elemento cósmico universal. O elemento cósmico universal, ele é a unidade básica de toda a matéria. E nós sabemos que o espírito, ele pode atuar através desses campos de energia sobre o elemento cósmico universal. O perispírito, ele é formado de elemento cósmico universal. O que é o perispírito? É justamente a interface entre o corpo biológico e o espírito. Então, o perispírito, formado de elemento cósmico universal, então ele também vibra numa determinada frequência. O corpo biológico também é formado de elemento cósmico universal, também vibra numa determinada frequência. Então, aqui é aquele esqueminha tradicional de espírito, perispírito e corpo biológico. Todos eles, espírito, perispírito e corpo biológico, vibram numa determinada faixa frequencial. O mesmo acontece com os espíritos desencarnados. Os desencarnados, então, só não possuem o corpo biológico, mas possuem espírito e perispírito. Então, o espírito vai irradiar campos de energia e o perispírito, ele é formado de ECU e também vibra numa determinada faixa de frequências. Então, quando a gente fala que tudo isso, espírito, perispírito e corpo, vibra numa determinada faixa de frequências, significa que tudo é movimento. Tudo está se movimentando, nada está parado. E o que define a frequência de um espírito? Essa é uma pergunta interessante, né?
O que define é o seu avanço moral. Obrigada. Oi. Mas a frequência entre os três Opa, é, deixa eu voltar aqui. espírito e corpo, a frequência deles é diferente uma da outra. Mesmo sendo pessoa. Mas a gente vai ter uma frequência geral do conjunto aí. Se a gente conseguisse dividir os três, cada um vibraria numa frequência. Como não é possível, enquanto encarnados. Ai, peraí, gente. Aí. Então, o que define a frequência de um espírito? É o seu avanço moral. Esse avanço moral, o que a gente quer dizer? É o senso moral que foi alcançado por esse espírito. Mas esse senso moral, ele é alcançado de que forma? Alguém que, vamos supor, um espírito que está na sua primeira encarnação, que não tem ainda conhecimento racional, que não tem livre-arbítrio, que é baseado no conhecimento racional. Será que ele já tem senso moral? Ainda não. Isto é exercitado ao longo das diversas reencarnações. Então, este avanço moral, ele é sustentado pelo quê? Pelo seu avanço intelectual, pelas suas virtudes construídas. O que a gente quer dizer com isso aqui? Então, quais são as qualidades, quais são os seus defeitos, em que nível está cada um deles, pela ética que você já alcançou, ou seja, tudo isso vai construindo uma base que te permite avançar moralmente. E o que é esse avançar moralmente? É você fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. É você enxergar o outro como um irmão. Então, quanto mais a gente vai avançando em moralidade, mais o que acontece com a frequência? Vai subindo. Então, a frequência aumenta à medida em que eu avanço em moralidade. E o equilíbrio que tanto falam é que tipo de frequência se alcança? Estar em equilíbrio. O estar em equilíbrio, por exemplo, se você vibra numa determinada frequência, na verdade, nenhum de nós fica 100% exatamente naquela frequência. Nós temos uma pequena variação que vai para cá e vai para lá. A gente vai ver daqui a pouco no espectro. Quando a gente está em equilíbrio, você está naquela frequência da forma como você é naquela frequência. Quando você está desequilibrado, você começa a variar a sua frequência. Eu vou explicar melhor num outro slide ali, daí você vai entender melhor. A faixa que você varia acaba sendo muito ampla. Quanto mais próximo da frequência que você vibra você estiver, mais equilibrado você está. Tá? Já aguarde mais uns 2. Então, portanto, a título de exemplo, vamos considerar um espírito que seja muito inteligente, ou seja, ele tem uma inteligência muito privilegiada, mas que ele não conseguiu avançar no senso moral. Isso é possível, gente? Ah, muito bem. Então, vejam. Mas então, desculpa, mas aproveitando a pergunta que ela fez, nesse mesmo slide, acho que nós já temos um pedaço de resposta, né? Porque quando ela fala em equilíbrio, aqui também nós já temos um desequilíbrio. Um desequilíbrio, depende de como você considera aí equilíbrio e desequilíbrio. A questão da inteligência. Uma pessoa que tem uma inteligência muito privilegiada, mas ela não conseguiu avançar em seu senso moral, ela já tem 2 áreas que caracterizam o ser humano que já tem um desequilíbrio. Sim, nós estamos falando aqui de inteligência
que tem uma inteligência grande, e nós estamos falando da moralidade. Então, se nós já temos uma inteligência, nós poderíamos ter avançado aqui, essa flechinha laranja, ela poderia ter chegado até aqui. Porque precisa da inteligência para a moralidade caminhar em cima. Certo? Isso é certo. A gente já vai explicar essa questão do equilíbrio e desequilíbrio, só um pouquinho. Então, esse espírito A, antes deixa eu falar do B, né? O espírito B é um espírito que vibra numa frequência maior do que o espírito A, sendo que ele possui um menor desenvolvimento intelectual do que A, mas um senso moral mais exercitado. Então, quando a gente vem para cá, esse espírito B, ele tem uma inteligência que é menor do que a inteligência do espírito A, certo? Mas ele conseguiu exercitar mais a parte moral do que o espírito A. O que acontece com a frequência, então? A frequência do espírito A, ela fica sendo menor do que a frequência do espírito B. Por quê? Porque o que a gente considera aqui para evolução frequencial do espírito é justamente a frequência moral. Então, o espírito B, ele é mais evoluído do que o espírito A. Porém, o espírito A é mais inteligente do que o espírito B. Ok? Vamos pegar, falando aqui dessa parte de inteligência e moralidade, vamos pegar o exemplo de Chico Xavier. Chico Xavier, durante esta reencarnação, ele não conseguiu galgar muitos níveis acadêmicos. Ele não conseguiu desenvolver muito a sua parte intelectual. Mas, quando a gente lê as obras, até de André Luiz, por exemplo, que vieram através do Chico Xavier, denota que Chico Xavier tem um conhecimento obtido ao longo das diversas reencarnações muito grande. Então, ele tem um avanço intelectual muito grande que sustenta todo o avanço moral, todo o senso moral, moralidade que ele demonstrou durante esta reencarnação. Então, quando a gente está falando de inteligência e de moralidade, nós não ficamos restritos àquilo que se obteve durante esta reencarnação, e sim a bagagem que nós construímos ao longo de todas elas. Aqui, era esse slide que eu queria mostrar para vocês. Então, assim, quanto maior a frequência do espírito, maior a elevação moral. Então, falando na parte do desequilíbrio, a gente vibra numa frequência central que seria F0. Se a gente ficasse o tempo todo nesta frequência central aqui, nós estaríamos equilibrados. A gente não varia, nós estamos sempre vibrando naquela frequência. Mas o que acontece? No nosso dia a dia, nós estamos em contato com diversas pessoas, diversos outros espíritos encarnados, estamos trocando informações, estamos aprendendo coisas novas, e é isso que compõe o nosso existente em trânsito. É algo que está em movimento, esse conhecimento, ele está em movimento. E nós temos no nosso dia a dia diversas situações que tem horas que nós estamos mais felizes, mais tranquilos, ou que aproveitamos as experiências e crescemos, e tem horas que nós ficamos com raiva, irados, tudo no sentido negativo. Então, em função dessa frequência central que nós possuímos aqui, nós temos uma F1, que seria a frequência mais baixa da faixa em que nós vibramos,
e temos F2, que seria a frequência mais elevada da faixa em que vibramos. Então, nós circulamos ao redor destas frequências. Nós vamos uma hora mais para cá, uma hora mais para lá, e quanto mais nós vamos construindo o nosso conhecimento moral, nós vamos evoluindo moralmente, o que vai acontecendo com esta frequência central? Ela vai se deslocando cada vez mais para cá. Então, o objetivo que a gente tem é sempre perseguir F2, obter esta elevação moral. Nós temos que sempre buscar vibrar numa frequência mais elevada. Mas quando nós estamos nesta variação aqui de frequência, indo para cá, indo para lá, nós estamos causando um certo desequilíbrio. Aprendemos uma coisa nova, nós não temos um conhecimento, vamos dizer assim, a gente não consegue viver ainda de acordo com aquilo que nós já entendemos como verdade. O irmão Leocádio falava muito sobre isso há anos passados. Nós temos que ter uma verdade vivida igual a uma verdade alcançada. Então, a verdade vivida seria: eu vivo o meu dia a dia de acordo com aquilo que eu alcancei. Mas, às vezes, eu recebi uma informação nova, eu entendi que nós precisamos mudar, eu preciso mudar para viver dessa forma que é mais correta, mas eu não consigo fazer isso. Isso me gera um desequilíbrio. Então, eu não estou vibrando ainda numa frequência mais elevada, mas eu já estou vislumbrando alguma coisa que se eu conseguir me transformar, eu vou vibrar, vou ter uma elevação moral maior. Então, essas variações é que demonstram o nosso desequilíbrio. A gente poderia, então, se a gente está falando, quanto maior a elevação moral, mais elevada é a vibração, a frequência do espírito. Sim. Uhum. Então a gente pode dizer que Deus é a frequência vibratória mais elevada do cosmos, ou se talvez a única frequência, ele é uma frequência única e por isso ele não é matéria, ele está completamente desmaterializado, já que a matéria ela tem uma frequência baixa de vibração. Então vamos lá, deixa eu ver se no próximo, quero ver se é o próximo já. Então a gente vai tentar responder essa sua pergunta aqui. Então vejam, Einstein, ele criou essa equação aqui, né? Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Daí existe uma outra formulinha que a gente tem, que é a velocidade da luz é igual a lambda, que é o comprimento da onda, vezes a frequência. Daí a gente pega essa equação aqui, substitui lá em cima, chegamos nessa última aqui. Não interessa como é que a gente fez isso, mas acreditem, é assim. Não, é só substituir mesmo. É só substituir. Então, a gente obtém essa fórmula aqui, que nos dá uma relação entre a frequência e a massa. Então, quanto mais elevada for a frequência, quanto mais alta aqui for a frequência, menor vai ser a massa. Então, isso a gente consegue mostrar a partir de Einstein. Então, aquilo que os espíritos nos falam, que quanto mais evoluído for o espírito, maior a frequência, e o perispírito ele é mais sutil, perispírito é feito de elemento cósmico universal, ele tem massa. Então, se o perispírito é mais sutil, mais leve, menos massa, mais evoluído é o espírito. Então, aqui a gente tem essa relação. Agora, voltando à sua questão. Primeiro, que a gente não conhece a essência de Deus. A gente não conhece. Se nós elevarmos a frequência aqui infinitamente,
o que vai acontecer com a massa aqui? Ela vai tender a zero. Então ela vai zerar. Deus é feito de matéria? Não, não é feito de matéria. Por essa fórmula, a gente até poderia dizer que Deus seria uma frequência infinita. Mas como nós não conhecemos a essência de Deus, é muito difícil para a gente palpitar se é ou não é, né? Em teoria, por essa questão aqui, a gente conseguiria, tá? Então, como nós temos os nossos sentidos, o visual, o auditivo, preparados para perceber uma determinada faixa de frequência. Os olhos percebem uma faixa, os ouvidos percebem outra faixa de frequências. Então, nós não percebemos seres que vibram numa outra faixa. Então, aqueles que vibram numa faixa diferente, nós não percebemos. E nós já sabemos que os espíritos desencarnados, eles estão em outra faixa vibratória e não são percebidos pelos nossos sentidos físicos. Então, o que acontece aí, gente? Se todos nós aqui estamos encarnados, possuímos o corpo biológico que baixa a nossa frequência para uma faixa que é compatível à faixa de frequências do planeta Terra. Se todos nós aqui nesse momento, por algum motivo, nós desencarnássemos agora, nesse instante, cada um de nós que está num nível de evolução, nós iríamos para a nossa frequência compatível. Ou seja, no instante seguinte ao desencarne, nós não conseguiríamos mais nos ver. Porque cada um estaria numa faixa de frequências diferentes. Oi. Você tem médiuns que aqui no plano físico conseguem perceber seres desencarnados. Então isso acontece como? Por quê? Se eles não têm a capacidade dos sentidos, qual é possível ver, por exemplo? É a questão, quando a gente está falando aqui no polissistema material, nós estamos falando genericamente dos nossos 5 sentidos físicos, né? Então, a gente não consegue perceber um espírito desencarnado, a gente não consegue enxergar um espírito desencarnado, porque ele vibra fora da frequência visível da luz. E os nossos olhos não conseguem perceber. Se eles falam, se comunicam, por exemplo, emitem um som numa frequência que seja diferente à frequência dos nossos ouvidos, nós também não conseguimos perceber, certo? Agora, nós não podemos esquecer a faculdade mediúnica que cada um de nós tem. E essa faculdade mediúnica, ela nos faz ter percepções diferenciadas. Então, nós podemos, muitas vezes, perceber um espírito, por exemplo, se ele... Vamos supor que um espírito resolva vir ao polissistema material. Se ele se manifesta no polissistema material, ele precisa de ectoplasma para fazer isso. O ectoplasma é uma frequência material que nós possuímos dentro do nosso biológico, através das nossas células. Então, a necessidade para essa parte mediúnica, né, para nós conseguirmos perceber esses espíritos, que eles utilizem esse ectoplasma para se manifestar. E daí a gente consegue perceber. Por exemplo, tem gente que é meio raro, mas a gente vê muito disso na bibliografia espírita. Alguns dizem que sentem quando tem um espírito próximo, sentem na pele, uma roçadura na pele. Por quê? Porque o espírito desencarnado, ele se revestiu de um ectoplasma que essa pessoa consegue fazer esse tipo de percepção, porque é uma frequência mais material. Como que nós vemos um espírito? Aqueles médiuns que são videntes.
eles conseguem ver os espíritos porque eles estão despreendidos, eles desprendem do perispírito e conseguem observar os espíritos desencarnados através do próprio perispírito e não dos nossos órgãos físicos. Então, eles fazem um tipo de percepção que não foi pelos olhos. Então, eles veem os espíritos. Mas pode também que um espírito se revista do ectoplasma ou que ele sensibilize ectoplasma no olho da pessoa com quem ele precisa se comunicar para que ela enxergue-o da maneira que ele precisa. Então, o ectoplasma ele é sempre uma ferramenta muito útil aos espíritos desencarnados que precisam se manifestar. O espírito desencarnado, assim como nós temos uma faixa vibratória, né, que a gente falou que tem que aproximar de F2 lá, tem uma F1 e tem o F0. Os espíritos encarnados também não podem ter uma faixa vibratória que não consiga entrar numa frequência tal que torne tangível, por exemplo, da frequência da luz que nós vemos, os olhos conseguem enxergar, né, aquelas frequências que também não tem um espectro que ele poderia alcançar para que se torne visível ao olho. Vamos dizer assim, isso é uma coisa comum? Não é. Não é uma coisa comum. É claro que a variação de frequência percebida por um e por outro indivíduo encarnado, ela pode variar um pouquinho. Um vai enxergar até 19,5 kHz, outro até 20,3 kHz. Na frequência auditiva. Na frequência de luz, lá do 769 tera, um vai enxergar um pouquinho menos, outro vai enxergar um pouquinho mais. Mas quando a gente está falando de ver espíritos, por exemplo, a gente está falando de frequências totalmente diferentes. Então, não é uma pequena variação para cá ou para lá que vai fazer essa diferença. O que acontece é que pessoas que veem espíritos é porque fazem desprendimento do perispírito, ele desprende e ele enxerga com o perispírito e não com os olhos do corpo. Então, essa é a grande diferença. Por isso que a gente consegue perceber frequências diferenciadas, mas pelo perispírito, não pelos olhos. Os órgãos dos sentidos, eles podem, de um para outro, ter uma pequena variação, mas não nos permitiria enxergar uma frequência por essa variação pequena. Tá? Esse desprendimento do corpo físico, do perispírito do corpo físico, que você fala, então o perispírito tem outras propriedades e outras capacidades de... Sim! Totalmente diferente do corpo físico. O perispírito, ele... Pode chegar a frequências muito mais elevadas. Desde que você esteja desprendida. Então, quando a gente relaxa o corpo físico vai dormir, está lá relaxado, o perispírito desprende e ele acessa outras frequências. Ele consegue observar outras frequências. Mas isso aí, gente, é assunto para... Sonho, né? Pode sonhar. Isso, também. Diga, Terezinha. Só para corroborar com o que você está falando, eu nunca vi, mas já vi muitas pessoas perto de mim falarem assim, nossa, o que é isso? Aí você vê isso aqui, né? Quando você olha com os olhos, você não vê. Então, essa impressão que você está falando é outro sentido, é o sentido espiritual. Se você olhar para ver com os olhos seus próprios, você não consegue perceber a frequência. É outra percepção. Isso mesmo. O espírito, na verdade, aquela escala que colocou de espectro de frequência, é um valor que é... 10 a 32. Mesmo assim, eu acho que o espírito é depois daquela... Então, nós não sabemos em que frequência eles vibram. Nós não temos ideia. Mas é uma frequência totalmente diferente dessa faixa de frequência aqui. Se a gente parar para pensar que o universo inteiro é habitado, todos os planetas têm algum tipo de ser vivo, pensem naqueles que são extremamente evoluídos, muito mais que a gente não consegue nem imaginar.
eles vibram numa frequência muito mais alta. E o polissistema espiritual, ele está numa outra frequência ainda, mais alta ainda. Então, a gente não consegue mensurar esse tipo de coisa ainda. Tá? Vamos para frente, gente, que já estão me acenando que o meu tempo acabou. Então, para que o espírito e o corpo possam se comunicar, é necessário haver uma interface frequencial, que é o perispírito. Então, o espírito, ele vibra numa frequência mais alta, o corpo biológico vibra numa frequência mais baixa e precisa do perispírito para fazer a comunicação entre espírito e corpo biológico. E daí a gente vai ter aqui uma frequência média do conjunto encarnado, que é mais baixa do que a frequência isolada do espírito, né? Então, devido a essa estrutura, o conjunto encarnado tem uma frequência que é mais baixa que a frequência do espírito. E é compatível com a faixa de frequência do PSM da Terra. PSM é polissistema material, PSE é polissistema espiritual. Então, cada um de nós encarnado tem uma frequência média que é menor do que a frequência isolada do próprio espírito, né? Então, ela é mais baixa. E essa frequência, ela é compatível com a faixa de frequências do planeta Terra. Desencarne. Quando o espírito desencarna, ele fica somente com o perispírito para que possa atuar na matéria. Ou seja, o corpo biológico dele vai embora, né? Então, ele fica com espírito e perispírito. Como nós estamos falando de desencarne, no desencarne vai haver o desligamento do perispírito, o desligamento entre, né, o perispírito e o corpo biológico. Porque o perispírito, ele está ligado no corpo biológico, célula a célula. Então, no desencarne, vai ter que desatar todos esses nozinhos aí. E, de acordo com a evolução do espírito, o desligamento completo do perispírito, ele pode levar até 72 horas. Para aquele espírito que é muito evoluído, o corpo morreu, ele já foi embora, já desligou tudo. Para aquele que fica, não, eu não quero morrer, ele não fala nem desencarnar, né? Não quero morrer. Então, esse vai levar os 3 dias. Então, o espírito, quando acontece esse, completou-se, né, 72 horas, no máximo, o espírito passa a vibrar na sua própria frequência, porque ele não possui mais o corpo biológico para baixá-la, certo? Porque o corpo, ele baixa a frequência do conjunto encarnado. Então, a hora que ele desligou do corpo biológico, ele vai para a sua frequência, certo? E o perispírito fica lá fazendo desligamento do corpo biológico, mas o perispírito é ligado também no espírito. Sim, e ele vai junto. O perispírito fica ali? Não, o perispírito está sempre junto com o espírito. Sim. Sempre. Então, o espírito desencarnado é composto de quê? Espírito mais perispírito. Ele precisa do perispírito, porque sempre que ele precisar atuar na matéria, é via perispírito. O perispírito é o corpo espiritual do espírito. Então, está sempre junto com o espírito. No desencarne, assim, ó. Isso, você tem o espírito, o perispírito e o corpo. Ele vai desligar aqui, ó. Aqui corta. Isso aqui vai para o polissistema espiritual. E esse aqui fica no polissistema material. Não, a dúvida está entre o espírito e o perispírito fica lá se desligando a célula. Não, A sala de 72 horas, que é o que é no caso da cremação, né? Isso. O espírito espera 72 horas Isso. para queimar o corpo Isso. biológico. Então, o espírito, ele só vai para o polissistema espiritual a partir do momento que houver o desligamento completo entre o perispírito e o corpo. Nenhum espírito desencarnado fica no polissistema material.
depois do desligamento completo do perispírito. Ou seja, desligou completamente, o espírito desencarnado vai para o polissistema espiritual, não fica aqui. Os espíritos desencarnados que estão aqui no polissistema material são aqueles que participam de frentes de ajuda aos encarnados, hospitais, casas de saúde, desencarnes, reencarnes, acidentes e coisas assim. Ou seja, são aqueles que têm uma autorização do polissistema espiritual para estar aqui no polissistema material. E aqui vem aquele exemplo que o irmão Leocádio e o irmão Grim já falaram muito, a respeito de um recipiente com água, e daí a gente tem uma rolha amarrada num fiozinho, e esse fiozinho está amarrado também num chumbinho. Você joga lá dentro da água, do recipiente com água. O que vai acontecer? Ficam lá mergulhados na água por causa do chumbinho. O chumbinho representa o quê? O corpo biológico. O fiozinho de ligação ali é o perispírito. E a rolha é o espírito. Se eu for lá agora e cortar o fiozinho, o que é que vai acontecer com o chumbinho e com a rolha? O chumbinho vai para baixo, fica no polissistema material, que seria água, a rolha vai para cima, porque ela não tem como ficar abaixo da água, ou seja, ela vai para o polissistema espiritual. Então é assim que acontece. Não tem mais, a partir do momento do desencarne, o espírito não tem como ficar no polissistema material. Esse aqui já passei. Então, desencarnado o espírito, ele vai para a sua frequência compatível no polissistema espiritual, onde receberá ajuda dos espíritos orientadores para fazer a sua autoavaliação. Então, desencarnou, ele vai para a sua frequência compatível. Naquele exemplo que eu tinha falado, se todos nós desencarnássemos, cada um não veria mais o outro, porque cada um foi para uma frequência diferente. Então lá, os espíritos orientadores vão nos ajudar a fazer a autoavaliação. Nessa autoavaliação, então, nós podemos perceber que fizemos coisas erradas, que nos omitimos. A gente pode se arrepender profundamente. Se a gente realmente fizer um arrependimento, nós conseguimos alterar esta frequência, né? E recuperar o nosso equilíbrio. Quando a gente recupera, estando nós equilibrados, seremos reintegrados às atividades do polissistema espiritual na sua frequência compatível. Então vamos trabalhar lá naquela nossa frequência compatível, dentre as diversas frentes de trabalho que existem. Se nós estivermos desequilibrados, ainda não conseguimos fazer os alcances necessários em relação à nossa última reencarnação, continuaremos tendo ajuda de espíritos orientadores, mais evoluídos, até que a gente se resolva psiquicamente, que consigamos perceber o que nós fizemos de errado, que recuperemos o nosso equilíbrio. A partir desse momento, estando equilibrado, vamos para frente. E diversidade na reencarnação. A gente já está no fim. O espírito, então, na sua última reencarnação, ele sempre vibrará numa frequência mais elevada do que ele vibrava nas reencarnações anteriores. Por quê? Porque nós nunca regredimos, nós sempre evoluímos em cada reencarnação. Agora, se a gente olhar em termos de planeta, temos aqui quase 8 bilhões de espíritos encarnados. A grande maioria está evoluindo, está alterando a sua frequência para mais, está crescendo, está evoluindo. E tem um grupinho que está lá ficando na rabeira lá atrás. Esses espíritos que estão atrasados, o que é que vai acontecer com eles? Eles vão acabar fazendo sintonia de frequências com planetas menos evoluídos do que a Terra, para que eles não fiquem mais aqui, que a faixa de frequência do planeta está subindo, né? Está aumentando. Então eles não conseguem mais fazer sintonia aqui com o planeta Terra e vão para planetas menos evoluídos.
Lá, nesses planetas menos evoluídos, eles podem, inclusive, ser espíritos até mais evoluídos do que os outros. Mas eles estão numa frequência que é mais atrasada do que a do planeta Terra. Tá? Mas ele pode, então, voltar para um planeta menos evoluído que Pode. Mas a gente está sempre evoluindo. Como é que vai... A sua frequência não muda. Porque os planetas, eles têm faixas que deixa eu dizer, mostrar aqui que fica mais fácil. Ó, vamos dizer aqui que tem a faixa do planeta Terra, que vai daqui até aqui. Vamos colocar um planeta, sei lá, ele vai daqui até aqui. Daí tem algumas pessoas aqui, o planeta ele está evoluindo, então ele vai passar para isso aqui. Quem está nessa faixa aqui, faz sintonia aqui. Quando faz sintonia aqui, eles são os tops daqui, mas não existe uma civilização da forma como a nossa. Vão ter que tirar o sustento com a mão, vão ter que trabalhar, não tem carro, não tem motor, não tem nada. Vai ter que ajudar esse povo a se desenvolver. Enquanto eles ajudam com a inteligência a desenvolver esse povo, eles aprendem o senso moral. E daí eles conseguem evoluir em frequência e, quem sabe, retornar. Deixa eu acabar rápido aqui, senão... Então, quando o espírito encarna, devido ao conjunto carnado vibrar numa frequência menor que do espírito, por causa do corpo biológico, ele é inserido em uma grande diversidade no polissistema material para fazer aprendizado. Pensem que aqui a gente tem espíritos de todos os níveis. Por causa do corpo biológico que vibra numa frequência mais baixa, o que acontece? Todos esses espíritos de frequências diferenciadas conseguem reencarnar juntos e uns aprender com os outros. Quando a gente desencarna, nós não temos essa diversidade, porque nós vamos para a nossa frequência compatível. Então, nós temos que aproveitar esse momento ao máximo pela troca de informações, pela construção de conhecimento que nos é possível. Sendo que se a gente desencarnar agora ou daqui um pouco, talvez a gente não consiga nunca mais reunir esse grupo aqui. Então, nós temos que aproveitar essas oportunidades. Então, para finalizar, a gente reforça que tem uma lei muito comentada, que a doutrina dos espíritos sempre nos traz, que é que os semelhantes se atraem. Enquanto a gente estava falando até agora sobre frequência, nós estávamos falando da frequência de vibração de cada um de nós. A partir de agora, o Raul vai falar com vocês sobre sintonia. Então, vai ser a relação frequencial minha com a de outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Ok, gente? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Daí, se alguém tiver alguma dúvida, aí pode me procurar, que a gente vai fazer um pequeno intervalinho aí, tá? Muito obrigada aí pela paciência de vocês.